Então, pessoal, vamos estudar hoje aqui o problema 198 do LeetCode. E o motivo pelo qual eu escolhi esse problema é porque ele, na minha opinião, é um problema excelente para quem é iniciante em programação dinâmica. Né? Se você nunca viu programação dinâmica ou já viu e teve dificuldade de entender, ele é um excelente problema para você finalmente entender como funciona e como se aplica a programação dinâmica, né? Porque esse é um problema bem simples, né? E a aplicação da programação dinâmica é uma aplicação bem direta nesse problema, né? Não tem outras camadas de dificuldade aqui nesse problema. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, a gente vai explorar aqui 5 soluções, né? A primeira solução vai ser uma solução bem ingênua, uma solução exponencial, que a gente nem vai submeter para o LeetCode porque ela provavelmente não vai passar no limite de tempo, né? Mas é a solução mais ingênua para a gente começar a construir a nossa solução ótima. Depois a gente vai seguir para uma solução recursiva com memorização. Depois a gente vai finalmente introduzir a programação dinâmica. E depois a gente vai fazer 2 otimizações em cima da nossa solução de programação dinâmica. Bom, então, antes da gente começar, vamos entender rapidamente o que o problema pede, né? O problema vai te dar uma lista de números, né? um vetor, né? E em cada elemento você tem um valor inteiro positivo, né? E você tem que achar qual é a maior soma de elementos desse vetor sem incluir 2 elementos consecutivos, né? Então, cada elemento equivale a uma casa, né? Então você vai visitar várias casas nessa rua, mas você não pode visitar 2 casas consecutivas, né, adjacentes. Então, qual é a maior soma que você consegue obter? Então aqui a gente vê rapidamente aqui que, por exemplo, a maior soma é somando a casa 1 com a casa 3, e no segundo exemplo a gente vê que é somando as casas ímpares, né? 2, 9 e 1. A gente vê que nenhuma das outras combinações daria mais do que isso. Então é basicamente isso que o problema pede. Bom, então vamos pensar aqui como é que seria a nossa solução mais ingênua possível, né? A solução mais ingênua seria a gente enumerar todas as possibilidades e filtrar as possibilidades que não tem nenhum par de casas adjacentes, e de todas as possibilidades que forem enumeradas a gente vê qual que dá a maior premiação, né? Então, como é que a gente enumera, né, todas as possibilidades? A gente usa uma técnica recursiva chamada backtracking, que a gente vai fazer da seguinte forma, né? Vou usar aqui esse exemplo, né? Imagina que a gente tem as seguintes casas, né, com os valores 2, 7, 9, 3 e 1. Né? O que a gente faz é o seguinte: suponha que eu já fiz todas as enumerações possíveis para essas primeiras casas. E aí, uma vez que eu já tenho todas as enumerações possíveis para as n-1 primeiras casas, né? Quando eu acrescento uma casa nova, eu acrescento 2 possibilidades, né? Ou ela vai ser visitada ou ela não vai ser visitada. Então, eu vou ter todas as enumerações com essa última casa não visitada e depois todas as enumerações com essa última casa visitada. Bom, e como é que a gente vai então codificar isso, né? Para isso, a gente vai ter que fazer uma função auxiliar recursiva, né, que vai ter a seguinte assinatura, né? Eu vou chamar ela de Robaux, né? Ela vai receber aqui o vetor de números, né? Vou chamar ele de V aqui por comodidade, e vai receber um n, né? Que esse n vai ser a nossa variável que a gente vai determinar quantos primeiros elementos a gente vai olhar de V, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é olhar os casos bases, né? Então se n é 0, né, não tem nenhuma premiação aqui para a gente receber, né, então a premiação é 0. Né? E se n for 1, também é uma situação trivial, né, é uma situação que a gente já sabe o resultado. Né? A gente vai retornar aqui simplesmente a premiação da única casa que tem. Né? E aí a gente vai ter que fazer as chamadas recursivas, como eu disse. Né? Então, primeiro a gente vai supor que a gente não vai visitar, né, a última das n casas, né, que eu estou olhando no momento, e eu vou chamar essa
premiação, nesse caso, de caso 1. E aí eu vou fazer aqui a nossa chamada recursiva, né, passando nosso vetor V, né, e passando n-1, né, no valor de n. Né? E o caso 2, né, a gente vai fazer uma coisa muito parecida, só que nesse caso a gente vai considerar que a gente visitou a casa, né, a última das n casas, que seria a casa na posição n-1, né, que seria o valor de v de n menos 1, e aí eu vou somar essa premiação dessa casa e fazer a chamada recursiva. Só que aqui eu vou fazer um truque, que em vez de eu passar n-1 e fazer uma checagem para saber se eu estou usando duas casas adjacentes, eu já sei que eu não posso usar a casa, né, a última das n-1 casas. Então, eu não posso, eu posso já de cara passar n-2, que já exclui, né, a casa que seria proibida de eu usar, dado que eu já usei a premiação da casa na posição n-1. Né? Esse é só um truque para evitar eu fazer uma checagem de que não tem casas adjacentes. Né? E aí, por fim, né, o que eu faço aqui, eu retorno, né, aqui o máximo entre a premiação que eu obtive no caso 1 e no caso 2. Né? E aqui na chamada principal, aqui, eu vou simplesmente retornar Rob-Alps passando nums e o tamanho total do vetor. Né? É simplesmente isso. Mas repara que assim, a gente pode testar, a gente pode até rodar aqui, né, essa função para os casos preliminares e a gente vê que vai funcionar, ela vai dar a resposta certa, só que você vê claramente que essa é uma solução muito ineficiente. Você consegue ver claramente que a cada vez que você tem essa chamada aqui, você dobra o número de chamadas recursivas, então você vai ter uma execução em O de 2 elevado a n. E se você for ver aqui o limite do problema, ele fala que o tamanho do vetor pode ir até 100 posições. Então, assim, se você tiver alguma coisa da ordem de 2 a 100, você claramente não vai, você vai estourar o limite de tempo do problema. E aí, essa então primeira solução a gente não vai nem submeter para o LeetCode, que ela não vai passar. Então a gente vai ter que olhar como que seria aqui uma solução que seria muito parecida com essa, mas com um pouquinho otimizada, para a gente pelo menos conseguir passar aqui no LeetCode, até com uma complexidade de tempo razoável. Então, como é que a gente vai fazer para otimizar então, essa solução? A gente consegue ver de cara que a gente está fazendo algumas chamadas redundantes. Por exemplo, suponha que n é 10. Né? Quando eu fiz chamar essa função com n igual a 10, eu vou fazer uma chamada recursiva com n igual a 9 e uma chamada com n igual a 8. Tudo bem. Quando eu for agora fazer a chamada com n igual a 9, a gente vai ver, ele vai fazer a chamada com n igual a 8 e com n igual a 7. Só que a chamada com n igual a 8, a gente já de cara vê que vai ser chamada 2 vezes, idem para todas elas. E então a gente vê que a gente está criando uma quantidade absurda de chamadas duplicadas aqui. Então o que a gente pode fazer toda vez que a gente chamar essa função, na verdade no início da função, a gente vê se ela já foi chamada antes e a gente já tem a resposta para aquele subcaso. E se a gente já tiver a resposta, a gente economiza essas chamadas recursivas aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos para isso, a gente vai colocar aqui, né, um vetor que a gente vai chamar aqui de memo, né, porque essa é uma técnica chamada memorização. Então a gente vai criar um vetor memo e aí aqui, depois de verificar os casos de base, a gente vai verificar o conteúdo de memo, né, na posição n. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte: se a gente perceber que em memo tem um valor diferente de algum valor que eu coloco lá, por exemplo, -1, para representar que eu não sei a resposta ainda do problema, então, se eu já sei a resposta do problema, eu retorno a resposta que eu já sei. Né? E se eu não sei a resposta do problema, eu vou calcular ela aqui, só que antes de eu retornar, o que eu vou fazer é armazenar em memo, justamente na posição n,
o valor dessa resposta. Então, esse max vem para cá e eu retorno esse valor de memo aqui. Ótimo. Então, aqui, o que eu vou fazer então logo antes de fazer essa chamada base é instanciar esse memo, né, como sendo aqui um vetor de inteiros, de tamanho, que vai ser o tamanho numSize mais 1. Né? E por que mais 1? Porque eu vou querer até colocar o valor de n inclusive, né? E eu vou instanciar ele com todas as posições valendo menos 1 no início, porque no início eu não sei a resposta de nada, e à medida que eu vou sabendo as respostas eu vou preenchendo aqui, e à medida que elas vão valendo diferente de menos 1, eu vou retornando elas aqui. Então agora eu já tenho alguma coisa que é razoável de eu testar aqui, né? Então vamos testar aqui para os casos preliminares aqui, né? Eu esqueci um ponto e vírgula aqui. Vamos testar aqui de novo para os casos preliminares. Aqui passou, e aí vamos submeter. E aí a gente vê que foi aceito, né? E aí a gente já vê que a resposta já foi praticamente tão rápida quanto possa ser, né? Então, agora que a gente já tem uma solução mais eficiente aqui, a gente pode começar a olhar para ela, né? E aí a gente já pode ver, né, que esse vetor memo aqui, né, ele já é a primeira pista de como é que vai funcionar a programação dinâmica. Porque, vamos olhar, se você for ver como é que vai ser a estrutura dessas chamadas recursivas, né, em que ordem que esse vetor memo vai ser preenchido? Bom, e aí para a gente saber isso, o que a gente pode simplesmente fazer aqui é imprimir aqui na tela qual é o valor de n que a gente está preenchendo agora. Então a gente coloca aqui memo de aqui, n aqui. E se a gente rodar aqui, por exemplo, a gente consegue ver exatamente a ordem, né? Preencher o 2, o 3 e o 4. Né? E aqui é a mesma coisa, 2, 3, 4 e 5. E se a gente acrescentar aqui, por exemplo, mais um caso aqui, por exemplo, né? E a gente rodar aqui, olha só, você percebe que ele sempre preenche em ordem crescente, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, a ideia da programação dinâmica é a gente começar a ver que a gente não precisa mais fazer essa chamada recursiva e a gente pode simplesmente ir preenchendo esse vetor em ordem crescente de índice. A gente pode preencher esse vetor simplesmente com um loop. Né? E a gente vai ver que isso tem algumas vantagens, né, que a gente pode utilizar depois para otimizar ainda mais o nosso algoritmo. Bom, então vamos começar a implementar a nossa primeira solução, que é propriamente programação dinâmica. Né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai pegar esses casos base daqui, né, e vai trazer para cá porque eles continuam se aplicando. Né? Então, a diferença é que esse n aqui eu vou ter que calcular aqui, né? N vai ser nums.size esse v aqui ele não existe mais, ele é nums. E aqui, esse vetor memo aqui, ele não vai mais ser uma variável aqui de classe, eu vou deletar ele. Ele vai ser uma variável que mora aqui e eu vou só declarar ele de novo aqui. Eu vou declarar ele com o nome dp para mostrar que a gente, para diferenciar que a gente está fazendo programação dinâmica agora dessa vez. E aí, nesse vetor dp, a gente vai armazenar em cada posição a resposta para cada subproblema, né, de tamanho i, né? E então aqui no final a gente vai fazer de tal forma que em dp de n vai estar a resposta do nosso problema. E como é que a gente vai fazer?
A gente vai fazer aqui um loop indo de i igual a 2 e até n inclusive. E aqui só tomando cuidado também para a gente preencher dentro de dp os casos base, né? Então, dp de 0 a gente sabe que vale 0 e dp de 1 a gente sabe que vai valer nums de 0. Pronto, e aí agora que a gente está aqui dentro desse loop, né, a gente vai preencher, a gente vai fazer igualzinho a gente estava fazendo antes, né? A gente vai até pegar aqui, isso aqui vai ser muito parecido, você vai ver exatamente aqui a semelhança. Qual vai ser a diferença? A diferença, eu vou ter um caso 1, um caso 2, e aqui, do jeito que eu estava preenchendo memo de n, vai ser o máximo entre o caso 1 e o caso 2, aqui, em vez de memo vai ser dp, em vez de n vai ser i, e aqui, porque n, lembra, é o tamanho total do vetor. Aqui dentro do meu loop, o tamanho do meu subcaso é i. Então eu vou substituir aqui todas as vezes que eu faço a chamada recursiva por simplesmente consultando dp do índice, né, em questão. Aqui v é meu nums. E aqui eu vou chamar dp de... Aqui não é n-2, é i-2. E aqui... Então, só conferindo aqui. Então, caso 1 vai ser simplesmente dp de i-1. Caso 2 vai ser nums de i-1 mais dp de i-2, igual a gente estava fazendo antes. E dp de i vai ser o máximo entre os dois, né? E aí, aqui, isso aqui eu posso simplesmente deletar porque eu não estou usando mais. E aqui eu posso rodar. E aí a gente vê que a solução funciona igualzinho, né? Bom, então vamos submeter aqui a nossa solução e ver aqui o que acontece. Bom, e a solução é aceita e a gente vê que ela continua tendo uma performance boa. E essa é a nossa primeira solução de programação dinâmica, né? As outras vão ser muito parecidas com essa, mas vão ser uma versão um pouquinho mais otimizada dessa. E que otimização a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui de otimização é justamente na parte de memória, né? Porque o que acontece? Você percebe aqui que o nosso loop, o i é sempre incrementado, a gente nunca volta atrás. Então, a cada vez que a gente calcula um valor de i, a gente só olha para o valor de dp de i-1 e de i-2. Todos os valores que a gente já calculou antes, a gente não precisa mais guardar. Então, se a gente não precisa mais guardar, a gente não precisa ter um vetor que pode ser potencialmente gigantesco, guardando um monte de resultado que a gente não precisa mais. Então, a otimização que a gente vai fazer é a seguinte. Em vez de ter um vetor que tem todo esse tamanho aqui, num size mais 1, a gente pode ter um vetor que simplesmente guarda as últimas duas posições, né? E aí, no caso base aqui, as últimas duas começam com 0 e nums de 0. E aí, então, para a gente calcular aqui, então, caso 1, né, eu sei que a última posição, né, o que seria a posição anterior a essa, simplesmente vai ser dp de 1, e a posição anterior a ela é dp de 0. E aí, o que vai acontecer é que aqui, para a minha próxima iteração, o dp de 0, eu vou arrastar o vetor, né? Eu vou guardar aqui, né, em dp de 1, né, esse máximo, né, que foi o que a gente obteve nessa iteração, só que aí eu tenho que atualizar aqui, né, que dp de 0 vai receber o que eu tinha em dp de 1 nessa iteração, porque ele vai ser a anterior da anterior na próxima, né? E aí aqui eu não preciso mais chamar dp de n, porque eu não tenho mais n, eu só tenho dp de 1. E aqui a gente pode chamar de novo aqui, testar de novo essa solução.
E a gente pode ver que ela funciona. A gente pode até submeter. E a gente vê que ela continua aqui funcionando. Bom, e aí a nossa quinta solução seria também muito parecida com essa. A diferença é que, em vez de eu fazer essa atualização do vetor arrastando as posições para trás, né, a cada iteração, né, imagina que eu tenha que a cada iteração preciso das k últimas, né, dos k últimos valores, eu iria precisar preencher, né, o dp de 0 até k-1, né, para igual a dp de k para todos os valores de k. Né? Então, para evitar isso, para a gente não precisar mais fazer isso, o que a gente pode fazer é um preenchimento circular do vetor. Como é que funciona isso? O que eu posso fazer é simplesmente aqui, onde eu estava chamando i-1, eu posso fazer i-1. Aqui eu posso fazer simplesmente i-1 módulo k, no caso k é só 2, né? E aqui eu coloco i-2 módulo 2 também. Só que aqui eu não preciso subtrair 2, porque i-2 módulo 2 é a mesma coisa que i módulo 2. Então, eu não preciso disso. E aqui eu também não preciso disso. E aqui o que eu faço eu preencho aqui i módulo 2. E aqui eu vou obter minha solução em n módulo 2. Né? Então, dessa forma, a gente vai preenchendo o vetor de forma circular. Quando chegar no final, a gente volta para o começo. Né? E não precisa fazer esse reajuste, né, das posições do vetor a cada iteração. Né? Então, se a gente clicar aqui em rodar de novo para ver como é que funciona isso, a gente pode ver aqui que rodou e funcionou. E se a gente submeter, a gente vê aqui que continua sendo aceito. Bom, então é isso. Essas foram as soluções, tanto recursiva quanto com programação dinâmica desse problema. Eu espero que esse problema e essa explicação tenham ajudado a entender esse conceito de programação dinâmica, né, que pode ser muito cobrado em alguns problemas, em algumas entrevistas. Bom, então essas foram as nossas soluções aqui para esse problema. Esse é um problema introdutório muito bom aqui para a gente estudar programação dinâmica. A gente conseguiu ver como é que funcionam essas soluções e como é que a gente otimiza elas do ponto de vista da memória. E eu espero que você tenha entendido, e caso não tenha entendido alguma coisa, coloca um comentário e eu posso tentar responder. E bons estudos!